Tá carregando ainda. Agora sim. Tá bom. Então, gente, mais uma vez, boa noite. O meu nome é Fernanda. Sejam todos bem-vindos ao segundo evento do ciclo de palestras sobre conservação marinha em comemoração aos 30 anos do GEMARS. Esse evento é uma parceria com o Pet Bill da URGS, do qual eu faço parte, juntamente com o Matheus e a Jaque, que também estão aqui com a gente representando o PET. O GEMARS é o Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul. E nessa nossa segunda palestra, a gente vai ouvir dos pesquisadores Daniel e da Jéssica. Eles vão se apresentar um pouquinho melhor agora mais tarde. A palestra do Daniel se chama Monitoramento Aéreo de Megafauna Marinha, de Drones e Helicópteros. E a palestra da Jéssica se chama Do Céu ao Mar, Uso de Drone para Estudar Baleia Franca Austral. Durante as falas deles, eles vão se apresentar com mais detalhes. E cada um vai ter cerca de 40, 45 minutinhos na sua fala. E aí vocês podem ir deixando perguntas e comentários ali na nossa caixa de chat, que a gente pode ir anotando, ou podem esperar até o último momento do nosso encontro, que a gente vai deixar mais ou menos uma meia horinha, para a gente poder fazer perguntas e comentários que eles vão responder em relação às falas. Só antes desse momento de perguntas, a gente vai deixar um formulário de presença, que daí vocês podem assinar, quem quiser depois, o certificado do evento. E é isso, a gente vai gravar todo o evento e depois ele vai ser disponibilizado no YouTube do Pet Bill. Muito obrigada novamente pela presença de todo mundo. Muito obrigada aos nossos convidados. E o Daniel já quiser começar a fala dele. Claro. Posso começar? Boa noite a todos, a todas. Então, meu nome é Daniel Danilevich, e primeiramente é um prazer, uma alegria enorme estar aqui, né, conversando com vocês. Eu quero agradecer ao PET, a todo o esforço do professor Márcio também, Fernanda, Matheus, não sei mais com quem está envolvido, mas já estendo meus agradecimentos a essa organização. E realmente é uma felicidade, né, comemorar no ano dos 30 anos do GEMARS, essas palestras. Eu acho que ficou super... Não, foi até um pouco, acho que, sem querer, mas esse formato da velha geração com a nova geração falando durante uma noite, ficou muito inspirador, eu acho. Então, eu estou bem contente que a Jéssica está aqui comigo e vai finalizar essa conversa com a gente. Então, 30 anos, né? Eu estou no GEMAR há 29 anos e 8 meses, não estou com os 30 completos ainda. Entrei ali no meu primeiro semestre da biologia na URGS, eu sou filho da URGS também, né, que nem o PET, fiz a minha graduação entre o campus do Vale e o centro, ainda a gente tinha bastante disciplina no centro, iniciei em 92, terminei bem tarde, em 98, foi bem lenta essa graduação. Né? Foi uma bênção começar a estudar mamífero marinho bem cedo, mas também foi difícil me concentrar nas outras disciplinas, né? Então foi bem lenta, fazia 4 disciplinas por semestre, e, enfim. Mas bem, né? Logo no começo dos anos 90, 92, eu estava entrando nesse grupo que define bastante, né, o que eu sou, e deu muitas alegrias, muitas conquistas, teve tempos duros de perdas também, mas foi um processo de 30 anos que, se tudo der certo aí, vai ter muita coisa pela frente com a nova geração chegando. A minha ideia aqui com vocês, pessoal, era conversar um pouco, sabe? Eu não vou falar de todas as técnicas sobre voo, todos os resultados, porque é uma técnica, na verdade, uma metodologia que eu me identifico mais dentro do grupo, assim, né, junto com meus colegas, que eu tenho desenvolvido mais, tenho me dedicado mais. Então eu queria dar um vislumbre para vocês, né, um pouco do que a gente tem feito. Ela se confunde bastante com a minha história de pesquisa, e de vida mesmo, né, de objetivos. E o GEMARS, a gente pode dizer que é bem protagonista no sobrevoos, né, para megafauna, para mamíferos marinhos, né, e atualmente a gente coleta dados de megafauna em geral, né, desde tartaruga, aves, tubarão, raia, enfim. A gente pode ficar mais para as perguntas até, porque não vai dar para abordar tudo.
Então, com certeza, o Gemars é bem protagonista dentro do Brasil nessa história. A gente tem mais de 23, 24 monitoramentos aéreos na costa do Brasil inteiro, né? Até o Nordeste, mas realmente concentrado no Sul e no Sudeste. E então eu quero contar nessa próxima meia hora, 40 minutos no máximo, um pouco do que foi, como é que foi essa transição. Na verdade, o título não está muito bom, não. Depois que eu mudei, o título foi publicado, eu pensei, errei. A gente começou com monitoramento aéreo ali com os aviões, né? O drone aqui é o finalzinho, e tem um processo, sabe? Essa foi uma escadinha bem interessante que eu espero que fique bem contado aí para vocês. Nessa troca de metodologia, não troca, nesse acréscimo, né? Eu sou suspeito com monitoramento aéreo, acho que é uma baita metodologia, ela não é completa, claro, né? A gente sabe que as metodologias se complementam, as embarcações, a acústica, tudo é um complemento, mas vocês vão ver que tem uma série de vantagens, principalmente em trabalhos de levantamento de fauna, né? E de levantar dois aspectos importantíssimos para a conservação, que é onde esses animais estão, se existem áreas de concentração, ou seja, distribuição e uso de hábitat dos animais, em larga escala, né? E quantos existem, né? Quantos animais existem numa população? As estimativas de abundância, de densidade. Deixa eu compartilhar, então, aqui a minha tela com vocês. E a gente vai vendo um pouquinho do que eu quero mostrar. Eu acho que foi, né? Foi. Beleza. Então, aqui o título. Eu trabalho, claro, no Gemars desde 92. Eu faço parte também, eu oriento mestrado e doutorado na zoologia, na UESC, né, Universidade de Santa Cruz, lá em Ilhéus. E eu sou pesquisador também do Instituto Acro, também uma instituição não governamental de pesquisa de megafauna. Então, esse é o meu objetivo, né? Compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, de monitoramento aéreos no Brasil, um pouco da história, que vai se confundir, né, bastante com a história da conservação da toninha em pano de fundo. Voltando ali para a década de 90, pessoal, né, a gente estava, como eu comecei, eu até postei outro dia ali no Instagram, né, para quem ainda não tinha, às vezes a pessoa não tem essa noção, né, no começo dos anos 90 a gente não tinha um GPS no Brasil ainda, certo? A gente não tinha como se localizar para coletar na beira da praia, por exemplo, e as navegações eram feitas em cartas náuticas, enfim. A internet, obviamente, também surgiu depois, né, 94, 95 no Brasil, junto com o GPS, veio para cá. Então, tudo era um pouco mais lento, no sentido de acessar informações, né? Mas uma coisa que a gente já sabia, quando a gente iniciou o Gemars, naquela época, que a gente tinha que entender quem é que estava morrendo na beira da praia, certo? E logo ficou claro, nos primeiros monitoramentos de praia que a gente fez, que era esse bicho, é a toninha. E a gente tinha uma ideia, porque os artigos que eram publicados no Uruguai, e lá no Rio Grande, na FURG, pela professora Pinedo, já diziam isso, que era uma espécie ameaçada. A gente começava a andar pela praia de jipe, de Passat, e encontrava um número razoável de toninhas, né? E começou a ter essa, na verdade, magnificou, né, esse interesse, essa preocupação com essa espécie ameaçada. Mas a gente via a toninha assim, né? Isso que se viu a toninha. Naquela época, para você ter uma ideia, existiam 3 doutores apenas, especialistas em mamíferos marinhos. Certo? A gente contava nos dedos, era tudo aqui do sul, 2 do sul, né, mas já tinha para a Amazônia. Então, mais uma pessoa se doutorava em mamíferos marinhos, a gente ficava, opa, mais um. Sabe? Tinha daí um pouco mais, Fernando Rosa se doutorou, Paulo Simões Lopes se doutorou, bem no comecinho dos anos 90 também. Eram 3, 4, 5, imagina, hoje eu acho que deve ter quase uma centena, se não mais. Então, era uma época que estava, né, nascendo realmente a pesquisa mais sistemática com mamíferos marinhos no Brasil. E a toninha era esse bicho um pouco fantasma, né? A gente brincava, né? Não se vê bicho vivo, toninha é viva. Então vê morta, e vê bastante morta, mas como é que vê assim na beira da praia? Descascada, já sem coloração. Quando a primeira vez que a gente mostrou uma foto de um bicho recém-capturado, numa rede de pesca, que tirou a foto com a coloração vívida ainda, né? O pessoal que trabalhava mais tempo no Uruguai, olha só, né? Ficaram impressionados. É assim, então...
não era fácil de ver, ninguém via toninha. Você começou a ver toninha no final da década de 90 em 2 localidades, em 2 baías, né? Que é bem mais fácil, mas em mar aberto era um bicho que muito, muito difícil, certo? Aqui uns animais mais um pouquinho melhores, né? Bem melhores, eu diria, de condição corporal, mas também, né? Tudo morto, e era essa a maneira que as pessoas conheciam essa espécie. A gente... Então, como eu falei para vocês, as 2 coisas mais importantes assim, para acessar, né, o status de uma conservação de uma população, de uma espécie, enfim, é entender quantas estão morrendo, mortalidade, e quantas existem ainda. E, claro, saber onde elas estão é fundamental. Como é que a gente vai entender quantas toninhas existem se não se vê toninha viva, né? Elas, foi-se a saber, logo depois, que elas têm uma rejeição bem grande à embarcação de motor, elas são super tímidas, elas aparecem um pouquinho do rosto para fora né, não aparecem muito, não tem aquele costume, né, que os golfinhos têm, os delfinídeos têm de ir na proa, pular, enfim, é uma outra espécie, é outra família, é uma espécie única, de uma família única, né, e tem esse comportamento bem arredio. Como é que a gente vai entender isso? Certo? Como é que a gente vai descobrir quantas existem? Morrer a gente também não sabia muito, né? Viu os animais na beira da praia. Bom, tem que saber quantas caem na rede. As que são as carcaças que o pescador joga fora da rede, algumas chegam na praia, outras não chegam, né? É outra conversa, mas essa outra linha que a gente estava, né, a gente, eu digo, pesquisadores de toda a América do Sul, né? Estavam querendo entender quantas existem. Como é que a gente vai estimar a densidade, a abundância de toninhas, já que elas não chegam perto de uma embarcação? Então a gente vai, né, as pessoas começaram na Argentina a ver toninhas de avião. Por isso que eu digo que a história do monitoramento aéreo no Brasil, pelo menos, se confunde muito com essa conservação da toninha, né? Com essa necessidade. E começaram a ter algum sucesso em observar os animais, esporadicamente de avião. A gente achava que era uma maluquice, né? Uma coisa dificílima, um bicho super pequeno, 1,5 m, 1,70 m, as maiores fêmeas, 1,40 m, 30, um juvenil, 20 juvenil, um bicho pequeno. Olha a coloração dela no mar, que não é muito clarinho, não é muito chamativa, né? Um avião passando rápido, gente, como é que a gente vai ver isso, né? Parecia uma coisa muito difícil. Mas teria que se tentar. E se tentou pela primeira vez em 1996. Aqui só para mostrar para vocês rapidamente um pouco da distribuição da toninha. Como se sabe hoje, né? Naquela época era um pouco diferente. Tá? Então é do Espírito Santo até... não tem como aparecer ali, mas até Península Valdez, na Argentina. E notem ali em cima 2 populações isoladas. Meu mouse não está... Agora foi. Aqui, uma população isolada aqui, outra população isolada aqui. Naquela época eu não sabia isso não, viu? Só foi se conhecer isso aqui nos anos 2000. Eu achava que era uma linha reta. Quando eu comecei a estar para trabalhar, uma coisa reta, de Jubatuba até aqui. Depois que se descobriu essas 2. Estão realmente muito isoladas. Então, em 96, o primeiro estudo ocorreu. A primeira tentativa de estudo, foi um estudo, né, porque foi publicado, aqui no Rio Grande do Sul, a gente trouxe, na verdade quem organizou foi o professor Sec, né, o Edu. Ali o mais velho da equipe local tinha 24 anos de idade, para vocês terem uma noção do que estava acontecendo. Então a gente trouxe o professor Henrique Crespo para nos ajudar. Ele já tinha visto, ele não tinha feito nenhum estudo de abundância também com toninha, mas tinha visto do avião, porque eles voavam para Franca, né? E aí no Brasil também, né? O sobrevoo para mamíferos marinhos no Brasil começou antes, começou com o projeto Baleia Franca, em Santa Catarina, para se tirar foto das calosidades das baleias francas. Então o Kiki, lá na Argentina, já viu toninha. Pô, vamos chamar alguém que já viu toninha, pelo menos, né, para nos dizer alguma coisa, nos ajudar. Sabe como é que é, se vê, isso é importantíssimo na estimativa aérea, no monitoramento aéreo, ter a imagem de busca, né, saber o que tu está procurando no meio de... Na verdade, é menor que um tubarão, né?
Então, foi feito um desenho bem costeiro, na verdade, que não afastava nem 8 quilômetros da costa, né? E foram vistas algumas toninhas, né, no Rio Grande, mas aí tivemos um problema grande, né? Teve um acidente, já não deixar ninguém em suspense, nada grave, quer dizer, grave aconteceu, mas ninguém se machucou. No final acabou tudo bem. O avião caiu, né? Teve um problema mecânico no avião lá em 96 e fomos ao mar, né? Eu, Paulo, o Eduardo Sec e o piloto. Era um Cessna, um avião monomotor, né, bem pequenininho, esses que puxam faixa de propaganda na beira da praia, né? Enfim, depois de 8 horas, sobreviventes, voltamos e demorou mais 8 anos para ter o próximo sobrevoo, né? Essa é uma outra história que um dia a gente, ou nas perguntas, a gente conversa. Mas, bom, começou desse jeito torto, né? Claro, muita inexperiência, num avião que não era seguro, né? Um avião com um motor só, a gente sabe quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, mas foi um aprendizado, e, claro, aprendizado porque acabou tudo bem, e só fez a gente ficar mais preocupados com segurança, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente na biologia, em trabalho de campo, pensa muito pouco do que pode acontecer, né? Aqui eu tento pensar sempre que o pior pode acontecer e como a gente vai tentar minimizar essas situações. Então, bom, vamos querer voar, é importante voar, todo mundo voa, então vamos voar com segurança, né? Com qualidade. Então, várias melhorias foram feitas, a gente está trabalhando já há quase 16 anos com esse mesmo avião, é um avião bimotor, né, um avião que voa e decola tranquilamente com um motor só, é extremamente robusto e forte mesmo, confiança. Além disso, né, a gente, com todos os sistemas de segurança necessários, voa com balsa salva-vida, com localizadores, com telefone satelital, acompanhamento de terra, né, o pessoal fica em terra vendo onde é que a gente está aqui, né, fazendo as linhas. Então, isso é uma tranquilidade muito grande para quem está lá em cima, e não ficar preocupado com mais nada, só olhando para baixo, e que já é difícil achar uma toninha no meio do mar. Né? Mas é que tem que ser feito por uma espécie tão ameaçada. Então, com isso, com essas melhorias e com essa... E, claro, a gente foi tendo experiência, né? Foi qualificando, graduando a equipe. Então, entre 2004, para ter uma ideia, nesses anos aí, 14 monitoramento só para a toninha, certo? Então, a gente realmente ficou especializado nesse tema, né, e interessado em nossa contribuição. Como é que é a coleta de dados? Né? Como é que eu desenho amostral? Vamos ver rapidamente um pouco, só para vocês terem uma ideia. Deve ficar pensando, pô, entra no avião e fica contando a toninha, como é que é isso? Né? Não, tem todo um desenho, uma coleta bem rígida para funcionar. Né? Aí, só para vocês entenderem um pouquinho, esse é um exemplo, tá, pessoal? Todos foram 3 sobrevoos que a gente fez aqui nessa população do Rio de Janeiro, do norte do Rio de Janeiro, né, quase Espírito Santo. 3 desenhos diferentes aqui, e esse é o melhor desenho que tem, né, essa linha perpendicular à costa. O mais importante nesse trabalho, a gente usa uma metodologia chamada amostragem de distâncias, distance sampling. Existem textos básicos super bons no Google, só colocar distance sampling e baixar uns PDFs, tá? Mas, enfim, aqui o principal dessa metodologia é que a gente não... Por exemplo, gradiente de concentração, né, da espécie, da população, esteja atravessado. Que a gente não fique caminhando com gradiente de concentração. Então, que a gente tem essa ideia, né, essa noção bem boa, que a toninha fica mais perto da costa, e à medida que vai saindo para fora, vai diminuindo a densidade de toninhas. Então, as linhas têm que ser, assim, perpendiculares, certo? E o avião tem essa característica muito boa, que ela cobre uma grande quantidade de área em pouco tempo, certo? E isso é fundamental. A gente não pode contar as linhas, tem que ser espaçadas também, né, pessoal, para não contar o mesmo grupo 2 vezes, certo? Não pode botar uma linha aqui, depois a 200 metros, 300 metros, outras.
tem que ser espaçadas, ali depende da característica da espécie, mas 2, 3 quilômetros é o mínimo. E também tem que economizar dinheiro, né? Quanto mais juntinhas as linhas, mais gasto tu vai ter de hora de voo. Então é isso. Então, a gente precisa ficar... são 4 observadores coletando, né? Coletando o tamanho de grupo dos animais, coletando ângulos de distância da linha, enfim, localizações, que tudo vão entrar no modelo matemático para estimar a abundância da espécie. Mas o mais importante, realmente, é não perder os animais que estão próximos da linha, bem embaixo do avião. E, para isso, a janela tem que ter uma bolha. Tu tem que botar a cabeça para fora do avião, na verdade, e olhar bem para baixo. Né? Imaginem vocês estão voando num avião comercial. A gente pega lá, fica grudado, né, na janela, não consegue olhar bem para baixo. Né? A mesma coisa se a janela plana ali do avião. Então, é uma bolha, vocês vão ver logo em seguida como é essa janela. Vou mostrar aqui, o avião já está até todo adesivado de baleia franca e toninha, as pessoas já reconhecem ele. Queria compartilhar, então, um pouquinho só os vídeos de coleta, para vocês entenderem um pouquinho mais como é que é essa coleta. Eu estou falando de toninha aqui, mas essa é a metodologia que se faz com todos os organismos, tá? Tartaruga, enfim, como eu falei para vocês, outros mamíferos marinhos. O vídeo está meio lento, mas então, aqui então os 2 pilotos, né, piloto e copiloto, esse era o comando, ele está com as linhas ali no GPS que eles têm que seguir. E somos 4 pesquisadores, certo? A gente somos 4 observadores. Atrás. Esses são os maiores problemas quando você está trabalhando. Uma variável ambiental que mais dificulta o trabalho é o brilho, realmente, né? É o reflexo solar. Vamos ver mais um vídeo para vocês terem uma ideia como são diferentes. Vou mostrar um vídeo aqui maravilhoso na costa do Rio Grande do Sul, mas aí ninguém acredita que mas é 30, 40 quilômetros da costa. Água bem mais clara, né? E zero reflexo, né? Então, qualquer animal, isso é fundamental, não pode ter uma espuminha no mar. A gente, às vezes, vai trabalhar, fazer uma campanha e fica 7, 8 dias no hotel esperando um dia de condição. Porque se tu levantar voo e o mar tiver com os carneirinhos, que a gente chama, né, uma espuminha, vai chamar a tua atenção. Se é para uma baleia, se tu está procurando uma baleia franca, não vai. Mas se tu está trabalhando com uma toninha pequenininha, tu vai perder animais, certo? Com o mar assim, a toninha fica, tu vê o bicho, né, bem antes dele passar, tu tem 5 a 6 segundos para contar, tirar ângulo e identificar como que é uma toninha, certo? Ou qualquer outro animal, né? Estou falando toninha como exemplo. E o avião voa ali pelos seus 200 km por hora, 180, ele não baixa de 170 por hora, tudo vai variar um pouco do vento, né? Como é que esse vento está de cauda, o vento está de frente. E essa janela bolha que eu falei, ó, consegue olhar aqui para baixo, né? Procurar e fazer a contagem. Vou botar um vídeo aqui mostrando vou botar o áudio para ver o pesquisador coletando os dados, vamos ver se passa. Câmera lenta. Deu uma cortadinha ali. Rapidinho, outro, para você ter uma ideiazinha. Esse é o avião por dentro, né? Esse é um bom avião, mas ele é apertado um pouco. E barulhento. É bastante barulhento, na verdade. Então tem que falar alto, tem que gravar alto. As pessoas são incomunicáveis, né? Cada um grava no seu gravador digital os dados. Então são 4 coletores independentes mesmo. Nesse caso aqui eu não estava coletando, eu estava com GPS só. E olha esse reflexo. Né? Isso aqui é muito, muito ruim para observação. Né?
Por isso que a gente trabalha bem no início da manhã. A gente tenta voar das 7 às 9h30, no máximo. Se conseguir voar das 6h30 às 9h30 ou 9 horas, é o ideal. Mas depois das 10 fica impraticável o voo, né? Porque um dos lados fica muito, muito ruim mesmo. Queria mostrar, então, aqui rapidamente alguns resultados. Essa é uma população de toninha que a gente está trabalhando bastante no Espírito Santo. Só para mostrar aqui, né, é a população mais isolada e mais distante, né? É a última população ao norte ali de toninhas. A gente estima que tem... esses pontinhos aqui são avistagens, tá? Avistagens dos animais. Olha como estão costeiras, né? E aqui uma concentração enorme na frente do Rio Doce. Essa espécie aqui, essa população aqui tem uma distribuição aqui de 200 quilômetros, tá? De linha de costa. E metade dos 600 animais estão aqui. Estão bem no Rio Doce, bem naquela área mais atingida, né, pelo desastre Mariana. É uma população que realmente está mais ameaçada, né? São só 600 que a gente estimou. Vou mostrar mais um gráfico aqui, mas... Isso aqui é interessante. Esse é um mapa dessa população que até saiu no plano de manejo, no plano de ação da toninha, ali em 2005, e até pouco tempo era o que se sabia. Porque olha a diferença desse mapa de distribuição com os dados reais, né? O que eu digo dado real? Isso aqui a gente está vendo o bicho, né? Cada pontinho desse foi uma avistagem de toninha, certo? Essa parte aqui onde tem toninha nesse mapa é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, mas que viria até aqui fora. Por que está assim? Porque isso aqui é uma extrapolação de uma distribuição que se achava que se tem no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde os animais se distribuem até os 50 metros de profundidade. Então, se sabe bem no Rio Grande do Sul, se passou para cá a mesma coisa. Só que não, ele é muito mais costeiro, né? Aqui 50 metros aqui é o banco de abrolhos já, né? A partir do Rio Doce, quando começa a abrir aqui, já é abrolhos, que é água cristalina, azul, não tem nada a ver com a água da toninha. Esse é o perigo de se extrapolar. Claro que a ciência vai crescendo, né? Não pode querer que a informação que a gente tinha nos anos 90, né, fosse a perfeita. A gente vai melhorando, mas é o perigo de se extrapolar e só estabelecer distribuição de animais marinhos por encalhe, né? Porque tem corrente que leva de um lado para o outro. Só algum exemplo rapidinho de como a gente vê muito mais que toninha, né? E golfinhos, na verdade. Toda uma megafauna que é interessante, como tartarugas à esquerda, via lasmobrancos ameaçados na direita. Mas é isso, né? É um avião que passa rápido e a gente não consegue identificar, por exemplo, as tartarugas. Só a tartaruga de couro, claro. Os quelonídeos, existem dois padrões bem diferentes, na verdade, né? Tem animais que parecem muito ser as cabeçudas, mas é muito complicado a gente determinar e começar é melhor ser precavido, né? Ter precaução na identificação das espécies. Para identificar, teriam que circular realmente e tirar foto. E muito golfinho é assim também, viu, pessoal? Não é muito fácil, não. Na verdade, não é nada fácil, em 5, 6 segundos, identificar uma espécie de golfinho. São muito parecidos uns com os outros. Então, o ideal é circular e tirar foto. A gente pode ter monitoramento aéreo, é interessante que a gente tem dados de pesca também, né? Onde a pesca está atuando. E aqui, né, na verdade, uma das desvantagens, né, desvantagens de trabalhar com avião é que ele é muito rápido, né? Então a gente não tem, como eu falei para vocês, uma precisão de espécies que tem 2, 3, um complexo de espécies muito parecidas, similares, né? Tartarugas, algumas aves, né? Outro trabalho a nível de família, né? A gente faz isso, a gente trabalha família quelonídea, distribuição e densidade dos quelonídeos, dos esternídeos, né? Dos 30 réis, algumas aves a gente consegue, o atobá a gente consegue, né? Dependendo do atobá, enfim.
Mas essa é uma desvantagem, realmente. De comportamento, a gente não consegue ver praticamente nada, né? A 200 por hora, 5 segundos. A não ser nificava aqui até uma nota que foi publicada pela nossa equipe. Olha, a gente estava trabalhando numa área bem oceânica, ó. Aqui é 200 quilômetros do Rio de Janeiro. Você dá para ver pela água, né? A qualidade da água. E a quantidade de volta que foi dada. Isso aqui é 40 minutos de círculo. Haja estômago, né? Esse círculo é uma algo que eu realmente não gosto muito. A gente tem uma força G muito grande, parece que está 40 minutos dentro de um brinquedo de radical, né? De parques de diversão. Então, pessoal, viu um grupo de golfinhos, né? Com tubarões martelo perseguindo, junto, né, em princípio, né? Se viu predação também, depois, mas foi publicada essa tática de antipredação, porque como os grupos que estavam perto dos tubarões eram muito mais coesos, né? Eu virei um pouco essa foto para dar uma noção do que é o avião tem que virar, né, para tu bater uma foto. Então não fica certinho, ele fica dando círculo e tem uma força G bem grande, porque a janela tem que ficar olhando para baixo, praticamente com uma asa, a asa tem que ficar apontando para o mar, né? Então é se preparar para os saquinhos de vômito, na verdade. Mas tem gente que consegue. E isso aqui foi um mapa, eu queria mostrar para vocês um pouco sobre uma área que eu vou falar agora, que é uma área maravilhosa que a gente tem trabalhando bastante, chamada Ubatuba, litoral aqui. Isso aqui são sobrevoos para Toninha, em uma área que tem bastante Toninha, né? A gente está estimando ali 2.000 toninhas entre Ilha Grande e Ilha Bela. Buenas. Da onde entra o helicóptero nessa história toda? Por que voar de helicóptero para mamífero marinho? Da onde veio essa ideia? Ela veio pelo seguinte necessidade. Acho que vocês podem estar se perguntando, tudo bem, o pessoal passa, são 4 observadores, são especialistas, o desenho é bonito, o avião tem uma janela boa, ele consegue ver bem, mas como é que vai contar aqueles bichos que estão embaixo d'água? Tu está perdendo um monte de bicho, né? Um cetáceo, um golfinho, não fica boiando, né? Não é que nem uma ave, por exemplo, que se tu está passando por um local, tu está vendo todas, né? Isso é uma questão séria, na verdade, uma questão chave para a estimativa de abundância de cetáceos no geral. Para saber disso, a gente tem que saber, resumindo, a proporção de tempo que o animal fica mergulhando e a proporção de tempo que ele fica na superfície. Ele fica 5% na superfície e 95% mergulhando. Beleza. Se eu sei isso, eu corrijo a estimativa de abundância, certo? Mas como é que a gente vai fazer isso com o avião? Não faz. Tu tem que ficar em cima do bicho, vendo, olhando e anotando o comportamento. E quantificando, né, o tempo que o bicho fica em cima e embaixo. E a gente apostou em trabalhar com helicóptero, sabe? A gente fomos primeiro para Ubatuba, pensar, bom, vamos pegar um helicóptero, Babitonga, desculpa, em Santa Catarina. Vamos ficar em cima dos grupos e vamos ficar contando, né, gravando no gravador, enfim, o tempo de superfície e um tempo de mergulho. E, claro, podia dar tudo errado, né? Se os bichos tivessem uma reação, por exemplo, uma comportamental, e é por água abaixo, né? Então a gente também fez a questão de comparar com tempos que o pessoal local de Babitonga tinha. A gente tentou gravar, na verdade gravou a vocalização dos animais enquanto fazia, e mais, né? A gente viu o comportamento deles também, e por sorte, né, tanto o avião, e essa é a metodologia, né, a gente usa esse pequenininho, esse 4x4, mas é bem bom, bem levinho, mas atende porta aberta e fica gravando e depois, enfim, quantificando. As únicas, gente, ocasiões que se nota uma reação clara dos animais é quando a sombra do avião ou a sombra do helicóptero passa por cima do grupo, né? Aí é um mergulho abrupto. Fora isso, zero. Sabe? Eu vi uma vez uma reação de avião, também, que é um mergulho, aquele mergulho abrupto, né? E descida rápida. E helicóptero, que eu não só via quando vai passando a sombra, tu vê a sombra chegando, e pode ter certeza, a sombra chegou no grupo, dá um susto nelas, elas descem correndo. E com o helicóptero a gente começou a ter fotos muito legais. Tem uma visão diferente da toninha. A gente via a toninha de avião, claro, contava o tamanho de grupo, claro,
mas é muito rápido. 5 segundos, 4, 6, é muito rápido para tu ter um detalhe, né? Essa é uma das fotos mais legais que a gente tem. A gente tem uma mãe, provável mãe com seu filhote aqui, já bem grandinho aqui, ele foi em dezembro essa foto, já tem 3, 4 meses, 3 meses pelo menos, mas olha o rosto mais curto, a coloração diferente. A toninha, a fêmea é maior que o macho, certo? Então, primeiro, por uns tempos a gente ficava na dúvida se aqui era um juvenil ou se era um macho. Eu agora fiz umas medidas e estou trabalhando em tentar usar as curvas de crescimento para definir isso. Esse animal certamente é um juvenil, certo? Eu não vou comentar agora, depois depende das perguntas, mas isso tem implicações muito legais para a estrutura social da toninha, que é única também. Aqui a gente tem uma fêmea com seu filhote e um juvenil do lado. Quem é esse juvenil? São irmãos? Quem é esse bicho que está sempre atrás, que a gente chama de acompanhante, de escorte, que tem até uma rêmora aqui, vocês veem? Uma rêmora, bem grande, por sinal. E essa é uma estrutura bem bonita, sabe, bem clássica de toninha. 3 trios e com escorte, ou duplas de mãe e filhote com escorte atrás. É outra fêmea? É uma sociedade matrilineal? Ou é um macho? Não sabemos. E olha como olha que bonita essa foto também da Baía de Babitonga, mas é a visão que se tem do barco, né? Numa baía calminha, maravilhosa, com animais acostumados, né, à embarcação com motor, 4 animais. É assim que se vê e é assim que se vê. A gente tem a diferença de perspectiva ajuda muito, né? E bom, aqui em Ubatuba, isso aqui são um percurso de helicóptero que a gente vai fazendo. E eu estava voando, né? A gente começou a tirar um monte de foto e olha a concentração de bicho que a gente tem por aqui, né? Isso ficou na minha cabeça. Aí outras fotos, mostrando algumas fotos bonitas aqui, né? Isso aqui é um grupo, 2 grupos, né? São grupos independentes, bem claramente independentes, nadando para o lado diferente, uma mãe com seu filhote, uma mãe com seu filhote, ambas com escortes atrás. Elas formam agregações, viu? Aqui, junto nessa área aqui tinha mais 20 animais, uma área de 1 km², mais ou menos. Mas essas unidades parecem ser bem definidas em algum caso, principalmente se tiver uma mãe com filhote. E ajudou a trazer aspectos bem interessantes nesses helicópteros, com fotos, né, aqui um bicho pulando, aqui um trio se alimentando, com certeza, interações com 30 réis. E bom, gente, o que aconteceu? Eu estava lá voando, né? Eu estava dentro dos animais, em Ubatuba, um lugar que a gente trabalha, e o que eu pensava só é que eu quero chegar mais perto ainda, sabe? Eu quero ver mais esse bicho, não estou mais me satisfazendo com o helicóptero, eu quero ver por mais tempo também, porque o helicóptero tu está na mesma altura do avião, tu vê pequenos bichos, o detalhe tu vê nas fotos, depois tu tá, eu ia dizer revelando, depois que tu tá baixando do computador, na hora é adrenalina, tá tirando mais fotos que tu pode, né? Tu vê algumas coisas, mas realmente isso aqui, né, os detalhes, tu vê no computador, não tem jeito. E, cara, eu queria chegar cada vez mais perto, mais detalhe, deixar da toninha para trás aquela imagem só das cadáveres, das carcaças na frente na beira da praia, né? As pessoas têm que ver a toninha, têm que entender, tem que amar esse animal. Para amar, tem que ver ela espetacular como ela é na natureza, né? É um bicho único, realmente, não nada a ver com aquele bicho que todo mundo achava que era quietinho, sem graça, que não formava família, nem grupos, era individual, não. Agora, a gente viu aqui que tinha áreas muito interessantes, ó, cheio de bicho. Bom, vou filmar de drone por mais tempo. Tá? O meu intuito inicial nem era fazer pesquisa com drone. Tá? Não era mesmo, era talvez como uma coisa de comportamento, mas era filmá-las, era divulgar a espécie, né? Era popularizar a espécie e conhecer um pouco mais o comportamento, claro, mas enfim. Agora, para chegar nessas praias, né, que elas estavam, gente, era caminhada, procurar trilha, principalmente aqui na Ponta Grossa. Então, foi um processo assim, que Natália e eu tivemos desde 2017, 2019, tá?
tentar achá-las, né? Para de alguma forma, com um drone, do nada, sem ver. Uma coisa é trabalhar com baleia franca. A Jéssica vai dar uma bela noção do que é o trabalho com a baleia franca, né? Um animal com 18 metros de comprimento, que tu vê de longe. Agora, uma toninha de 1,40 m, os maiores animais ali de Ubatuba. A gente não está vendo, então tem que procurar nas cegas. Então a gente foi para esse lugar que a gente sabia que tinha toninha. Não é possível. Voei aqui, sempre vi toninha. Vamos para cá. Cara, só pedra, só trilha e casa de milionário. Mas a gente achou alguns lugares interessantes. Pai do Cedro é interessante aqui, e a gente achou 2 pedras legais, com trilhas para descer. E primeiro campo também não deu tão errado como o sobrevoo, ainda bem, né? Mas a gente ficou 5 dias só em Ubatuba e voamos num padrão bem que não deu certo. Que padrão foi esse? Bem devagarzinho, fazia as linhas aleatórias, procurando bem devagarzinho e bem baixinho, a 20 metros de altitude. Não viu nada, em 4 dias não viu nada. Né? Voltamos no avião, lá eu estava tranquilão, a Natália um pouco... Mas será que existe isso? Tem toninha mesmo? Não, os bichos estavam lá. A gente está fazendo alguma coisa errada. Eu tenho certeza que tem anos aqui, que eu já via muito. E bem, voltamos com mais tempo, com 15 dias. Eu voltei sozinho, na verdade. Mas, enfim, na segunda vez, mudamos o padrão de voo, colegas nossos nos ajudaram a definir. Tem que levantar muito mais alto, vai a 50 metros, que tu vai ver elas, e rápido. Né? Então, botamos para cobrir uma área grande. Né? Vamos cobrir que nem avião. A gente cobre uma área grande o máximo de tempo possível. E aí começou a ver os bichinhos, começou a ver umas minhoquinhas, parece umas minhoquinhas na água, né? Mas aí tá vendo os animais. Foi uma felicidade muito grande, né? Aqui as áreas, né, de coleta ali que a gente começou a procurar. E aqui mesmo que estava cheio de toninha. Né? Saímos alguma vez de barco, enfim, mas não é o padrão, não. Da terra se dá para trabalhar muito bem, melhor até. Algumas avistagens aqui que a gente fez, né? E isso, hoje a gente tem essa 3, 4 campos já, bastante horas, né? Bastante animais, bastante comportamento. Tem 2 estudantes trabalhando com esses dados de mestrado, fazendo etograma, trabalhando com superfície, mergulho, enfim, estrutura de grupo, né? Essa definição toda de estrutura, composição de grupo, a gente está tendo uma visão privilegiada, então vamos definir melhor, né? Então, tanto a Camila quanto a Renata estão trabalhando com esses dados também. Algumas fotinhos. Isso aqui tudo é de drone, tá? Acho que foram prints de drone. 41 minutos. Não vou me estender. E eu vou passar um vídeo antes de acabar. É um vídeo de 1 minuto de imagens de toninha, né? Falei dos drones e isso como eu falei para vocês, foi uma... Vamos passar o vídeo primeiro, depois. Ele tá lento, tá, pessoal? Mas a única coisa é que vocês vão ver a toninha mais devagar do que ela é. Mas, por outro lado, estão bem mais devagar do que ela é. Por outro lado, vão ver bastante ela. Não devia estar assim, mas... Opa, passou rápido, né? Uma duplinha. Então, vamos ver o animal de trás ali, que é levemente menor, né? Esse, para mim, o da frente também está... Não sei se é esse o caso, acho que tem um próximo vídeo. Vai ver uma coisa tocando agora, de trás, alguma socialização, não sei se é corte, ou me parece. Né? Ele vira de ladinho ali, passa a nadadeira em todo o corpo da direita, que é maior. Ele é um pouco menor, né? A gente tem vontade de dizer que é um macho e uma fêmea.
adulto. A gente viu uma coisa interessante com drone, com helicóptero, na verdade, com as fotos de helicópteros, foram os registros de display sexual entre toninhas, né? Barriga com barriga, genital com genital, se roçando, passando, né? E um caso bem interessante de um filhote com um adulto, né? Provavelmente a mãe. Fiquei impressionado, achei que tinha alguma coisa errada, né? Eu fui procurar na literatura. Pela literatura tem casos de golfinho nariz de garrafa em cativeiro que em uma semana de vida o filhote já estava tendo display sexual com a mãe, roçando a genitália também. Incrível isso. Não tinha ideia, na verdade. Tá muito ruim ver devagarzinho assim, mas dá para ter uma ideia do bicho na natureza. E principalmente da água clara, né? Isso é uma bênção também. Uma bem gorda aqui na direita, né? Em alguns casos, fica bem evidente assim, a gestação, uma preença. Enfim, pessoal. Só para terminar aqui a questão dos drones, eu não sou especialista em drones, né? Na verdade, nem quero ser muito a parte técnica, assim, não me interessa assim, me aprofundar na questão técnica, de mecânica e nesse sentido. Eu quero capacitar o máximo de pessoas bem, né? A gente tem a colaboração da TIF também, que eu acho que eu vi ela entrando, não sei se ela está com a gente ainda. É fundamental para o nosso grupo. E o que eu acho importante é vir com as perguntas, sabe? E eu me vejo mais nessa parte de orientar, capacitar esse pessoal e usar o drone para responder perguntas ecológicas, né? E comportamentais. Essa é a minha contribuição no grupo. Gente, 45 certinho. Meus agradecimentos, meu e-mail. Foi bem rápido, né? Foi um geralzão assim, né? Mas enfim, fiquei contente aí de conversar com vocês. E era isso. Deixa eu desligar aqui. Muito obrigada, Daniel. Muito legal tua fala, muito interessante. Tudo isso, né? Eu aposto que tem muita coisa ainda para falar. É uma pena que a gente tenha esse tempinho, assim. Teve algumas perguntas, eu anotei elas aqui, da gente poder conversar depois. E agora a gente pode passar para a fala da Jéssica. Certo, então, vou começar a compartilhar minha apresentação. Todos estão vendo? Sim. Então tá, gente. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês nessa noite. Agradecer também ao pessoal do PET Bio URGS, né, por receber e organizar esse evento. Agradecer ao Dani pelo convite de estar aqui falando em um momento tão especial do GEMARS, né, que é esse marco de 30 anos de história. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o uso do drone para estudar a baleia franca austral. E no decorrer eu vou falar também do projeto Farol das Baleias, que é um projeto que pertence ao GEMARS, né, executado, financiado, enfim, pelo GEMARS, que não tem como eu falar do meu projeto de mestrado, do uso do drone, sem eu falar do projeto, obviamente. Então, eu quero iniciar me apresentando. Eu sou a Jéssica, eu sou uma aspirante a bióloga marinha. Eu digo isso porque quando eu imaginei, né, eu quero fazer biologia, eu pensei, eu quero fazer biologia marinha, porque eu quero estudar os animais do mar, eu quero ter em contato com o mar. Consegui fazer vestibular, entrei para a URGS, entrei para o Seclimar, tenho inclusive alguns colegas aqui. Infelizmente, não consegui terminar a graduação lá, fiz somente um semestre, porque a gente sabe que para se manter, né, para fazer o uso dessa vaga tão sonhada, né, tão esperada de uma universidade pública,
não basta somente a vaga, né, passar no vestibular, requer recursos também. Infelizmente, na época não tinha recursos, né, questão familiar, financeira, mas eu continuei seguindo na biologia, entrei para a Fevale pelo ProUni, e em 2019 me formei, sou bióloga licenciada, e atualmente eu sou mestranda em zoologia pelo programa da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. Sou orientada, aliás, né, pelo doutor Ivonique Lependu, que está nos presenteando essa noite. Fico muito feliz com a tua presença, Ivonique. Tenho co-orientação, então, do professor Daniel Danilevich e da Tiziana Fetterman, que é uma mulher incrível que está aqui também essa noite. E agradeço muito a presença, né, o tempo de vocês aqui. Contar um pouquinho sobre as experiências que eu tive com o GEMARS, como eu entrei, né, como eu vim parar aí, eu, uma formiga. Então, em 2019, né, durante o meu TCC, eu fiz TCC sob orientação da Larissa Heisemann, que é uma amiga, uma professora, uma mentora, uma mulher incrível que eu admiro muito. No final, lá depois da formatura, ela me apresentou alguns pesquisadores do GEMARS, e desde então, né, desde 2019, do segundo semestre, eu venho realizando algumas atividades com eles, então, principalmente voltada para a educação ambiental, que foi uma área, né, que durante a graduação, em função da licenciatura, enfim, eu me mantive bem perto e que eu gosto muito. Então, trabalhei com alunos, né, com professores, a gente criou um fantoche, a Peva, que daqui a pouco ela volta em ação. Depois, em 2020, eu fui bolsista também no projeto Pesca. Depois, me voluntariei para participar do projeto Farol das Baleias, para entender esse universo das baleias, né, ficar mais perto dos mamíferos aquáticos. Então, em 2020, eu voluntariei e consegui concorrer a uma vaga de mestrado. E estou hoje, então, né, fazendo mestrado na UESC, em parceria, né, com o Farol das Baleias. Mantenho o meu vínculo e a minha pesquisa também é dentro do projeto. Como eu vou falar muito da baleia franca, né, no decorrer dessa apresentação, eu quero apresentar ela para vocês. Ela é um bicho todo diferentão, né, uma baleia diferentona, e eu falo isso não apenas por gostar muito dela, né, mas porque ela, de fato, tem características, né, que são únicas para o gênero dela, como a ausência da nadadeira dorsal, essas manchas brancas aqui no topo da cabeça, né, na mandíbula, essas calosidades, elas são espessamentos naturais da epiderme, da própria pele, né, e que vão ser colonizadas, então, por piolhos de baleia. Baleia tem piolho, gente. Ela é um bicho bem robusto, né, tem uma peitoral aqui em forma de trapézio, também é uma característica. E, além dessa característica corporal, né, ela tem um borrifo muito característico, como eu ilustro aqui do ladinho, que é um borrifo em formato de V. Então, lá da praia, né, se tu tá observando o mar, viu um borrifo em V, pode crer que é franca, né? Ela é uma espécie que habita o hemisfério sul, realiza migrações, então ela fica em áreas durante o verão, né, ela fica em áreas mais geladas para se alimentar. Durante o inverno, ela migra, então, para áreas mais quentes, para se reproduzir, para criar os seus filhotes. E aqui no Brasil, né, a região sul, ela é escolhida, principalmente é escolhida. No Rio Grande do Sul, temos avistagens de baleia franca, em Santa Catarina também. É uma espécie que está ameaçada de extinção, né, então, por isso, esses nossos esforços para tentar auxiliá-la, né, ela foi amplamente caçada até a década de 80, então os seus estoques populacionais reduziram bastante. Pois bem, aqui eu quero ilustrar com esse vídeo, né, um pouquinho do comportamento dela, né, do uso de habitat que ela faz. Essa é uma imagem filmada com drone, né, vocês vão ver que a gente vai passar as ondas, e logo após as ondas, vocês vão conseguir ver que vai ter uma fêmea com um filhote ali. Então, elas ficam bem próximas à arrebentação, são áreas, né, de profundidade muito rasas. Então, isso muito esse aspecto de usar, né, áreas próximas à costa é relacionado principalmente à redução do gasto energético que a mãe vai ter, né, durante esse período. Ela
fica focada em amamentar o seu filhote, em cuidar do seu filhote, então essas regiões são mais tranquilas, né, mais favoráveis ao crescimento do filhote. Essa imagem, né, como a própria água entrega, ela é feita aqui no Rio Grande do Sul, na praia de Itapeva e Torres. Nós temos avistado bastante baleias aí na área da praia de Itapeva. É muito bacana ver esses registros, assim. Esse outro vídeo também desse filhote fofucho, brincalhão saltitante, foi feito em Santa Catarina, né, uma mudança da água, apesar de que aqui no Rio Grande do Sul tem dias também de águas muito boas, tenho colegas aqui para confirmar. O filhote, então, né, de baleia, como todo mamífero, ele vai precisar dos cuidados da mãe, principalmente no início da vida dele, principalmente, né, para se alimentar, para aprender uma série de coisas. No caso da Franca, né, o filhote vai passar com ela ali mais ou menos 1 ano, onde ele vai se alimentar, vai aprender, e aos poucos, né, ele vai deixando de mamar e vai começar a comer alimentos sólidos, então. Esse vídeo é uma graça. Sobre o projeto em si, né, o projeto Farol das Baleias. Ele é um monitoramento de baleia franca austral, ele faz monitoramento, né, com foco nessa espécie. Ele acontece desde 2002. Lá em 2002 ele teve financiamento, né, da Fundação Boticário, depois ficou anos sem acontecer, e foi retomado, então, em 2018. E tem acontecido, felizmente, em anos consecutivos, com o último ano atual. É uma iniciativa do GEMARS, é financiado pelo GEMARS, e também oferece estágio voluntário, né? Então, quem aí se interessar, acompanhe lá na página, depois no final eu vou passar para vocês. Realmente é uma experiência muito, muito incrível. Muda vidas e eu posso provar. Dentro do projeto, né, tem alguns esforços para conservação, em algumas linhas que seguem metodologias diferentes. Trago 3 delas aqui, a de ponto fixo, a educação ambiental e o drone monitoramento, que é atualmente o nosso foco. Na educação ambiental, né, a gente trabalha com tendas em paralelo ao ponto fixo. Entretanto, devido à pandemia, né, não tem sido possível realizar nem desde o ano passado, esse ano também não, por uma questão, obviamente, né, de segurança. Então, todas essas linhas, né, é para avaliar a ocorrência, abundância, o uso de habitat e comportamento dessa espécie. Entrando um pouco, né, sobre essas linhas, eu trago aqui o ponto fixo e como ele é realizado um pouquinho. O ponto fixo fica no Morro do Farol, em Torres, nessa paisagem que vocês estão vendo, que é muito bonita. Fica num ponto bem elevado, né? A gente fica observando a 45 metros acima do nível do mar. Então, a gente tem uma visão muito boa, né? Bem ampla, tem uma visão panorâmica linda e que a gente consegue acompanhar muita coisa que passa ali. E nós temos o foco em baleia franca, mas a gente também monitora outros mamíferos marinhos que por ali passam, né? Como lobinho, como boto. A gente faz muito registro de boto na área. Então, o monitoramento fixo, ele ocorre diariamente, né? Exceto quando está chovendo, quando tem neblina, quando o vento está muito forte. Isso porque, por exemplo, em caso de neblina, né? Tem vezes que a neblina, ela chega até o morro e tapa o morro, né? Daí fica nós ali não enxergando nada, então reduz a nossa visibilidade, a detectabilidade sobre os animais, então não adianta estar ali, né? Sempre é feito em duplas, né? Que vão se revezar durante esse período. Uma vai observar, vai fazer varreduras pelo local, com binóculo, a olho nu também. E a outra vai ficar tomando nota de tudo que a observadora vê e também das condições ambientais. Agora, falando do drone monitoramento, que é onde eu me dedico também para o mestrado, né? O drone monitoramento, ele começou a ser executado o ano passado, né, de forma bem sistemática, através do projeto da Carla Cavassani, e esse ano eu junto a ela. Diferentemente do ponto fixo, né, ele não ocorre de forma fixa, a gente se desloca, então, né, entre as praias, no litoral norte gaúcho, de Imbé até Torres, e no litoral sul de Santa Catarina, a gente deslocou entre
Imbituba e Paulo Lopes, né? Também fazemos uso de binóculo, de prancheta, de planilha, porque as planilhas não nos abandonam. E a nossa ferramenta principal é o drone. E a gente conta com 3 equipamentos, também do GEMARS, né? É o Phantom 4, o Mavic Platinum e o Mavic Air. Tudo isso para a gente fazer pesquisa com a baleia, para a gente sobrevoar elas, para a gente ter um drone em funcionamento, a gente precisa de autorizações, obviamente, né? Todo o nosso equipamento, assim como é legislação isso, né? Deve ser cadastrado na Agência Nacional de Aviação Civil, na Anatel, ter licença para voo, assim como as nossas pesquisas, né? Elas são regulamentadas e autorizadas pelo CISBio, que é um sistema de autorização que regulamenta, né, as pesquisas científicas aqui no Brasil, que é do ICMBio. Então, temos tudo isso. Não dá para ir pegar o seu drone que tu tem lá para fazer fotos da família no churrasco e ir lá para a praia sobrevoar a baleia, assim, do nada. Tem quem faça, mas não faça porque não é autorizado. E tu vai estar atrapalhando a gente que vai estar lá. Bem, o drone monitoramento, a gente entra dentro do carro, vai se deslocando pela faixa de areia, né? A gente tem autorização também para trafegar na faixa de areia, né? Autorização das prefeituras. Então, 2 pessoas se concentram do lado da janela, ali, né? Na direita do motorista, e vão observando o mar. Quando vê borrifo, quando vê um dorso, baleia, né? A gente para, desce todo mundo do carro, fica observando um tempinho, vai montando o equipamento. Quando a gente tem bem preciso, assim, né, na visão, a baleia tá ali, eu sei onde tá, eu consigo te guiar, o piloto, ele vai decolar e vai ir, então, em direção a esse grupo de baleia. E daí lá, nós vamos sobrevoar a uma altitude mínima de 20 metros, a gente não baixa mais do que isso, porque para não ter risco, né, de ter algum efeito arbitrário sobre o comportamento do animal, e como tanto o meu projeto quanto o da Carla vai avaliar o comportamento, né, o mínimo de efeito que tiver, melhor para nós, porque senão a nossa pesquisa, né, o que a gente vai estar vendo vai estar um pouco enviesado, porque vai estar perturbado pelo barulho, enfim, pela sombra do drone. Além do piloto, que é fundamental, né, para pilotar o drone, que é a ferramenta principal, a gente precisa de mais pessoas em volta, no mínimo uma pessoa, porque essa pessoa ela vai auxiliar tomando nota, né, na planilha, mais uma vez, a planilha, das condições ambientais, de características, né, do grupo ali, que a gente coloca na planilha, que é de fundamental importância, para depois analisar esses dados. E também, algo muito importante, que essa outra pessoa vai fazer, é ficar observando visualmente o drone, né. Essa imagem aí, ó, é da própria tela do computador, de como a gente vê. Do computador, não, o iPad, né, a tela do drone. Então, mas voltando, né, essa pessoa também vai acompanhar visualmente o nosso voo. Por quê? Porque acontece de aves, né, nos atacarem, e isso acontece muito, tanto quando a gente está decolando, quanto pousando, né, ou então até mesmo ali na área já sobre a baleia, porque as aves estão passando por ali, então essa pessoa vai nos alertar se tiver alguma ave próxima, ou até mesmo um outro drone, né, que isso acontece também agora. A aquisição de um drone é muito mais fácil, né? Então, em Santa Catarina, nós nos deparamos com situações assim, de estar chegando o drone, a gente está ouvindo o barulho dele passando pela gente, e quando vê ele, talvez não tenha visto, ou viu e não achou problema, está super perto da gente, né? Então, isso é um risco também. Esse ano, essa é a equipe, Carla Cavassani, eu e a Ana Libório. Aqui é um outro vídeo, hoje vai ser Cine Baleia para vocês. Se algum tempo atrás, assim, me dissessem, né, sem me mostrar nada, falasse sobre esse comportamento que a gente vê, né, sobre esse contato de mãe com filhote, ai, baleia faz isso, eu ia dizer não, tá brincando, né, e fazem, né, então eu tenho o privilégio de ver, né, durante de julho a outubro, eu vi todo dia praticamente isso, né, tiveram alguns dias que não teve, mas enfim, então é realmente incrível, assim. O meu trabalho de mestrado, o objetivo dele é estimar o tempo de respiração,
o tempo de mergulho e de superfície de mãe e de filhote, né? O meu grupo focal é mãe e filhote. E esses meus objetivos também vão ao encontro do que o Dani estava falando sobre o sobrevoo, né? De coulthage, de abundância, né? Então, eu quero fazer um baseline de informações sobre isso, né? Sobre o tempo que ela fica na superfície, sobre o tempo que ela fica em mergulho, a frequência respiratória do animal, enfim, que também vai auxiliar esses estudos de sobrevoo, né? Um complemento, na verdade. Então, é esse o objetivo. Aqui é um outro vídeo muito incrível, assim. Eu tenho alguns vídeos que eu considero os melhores e esse com certeza está entre. É muito pouco dito na literatura sobre a interação entre fêmeas, né, com filhotes. E aqui eu trago isso para mostrar. A gente observou muito, principalmente esse ano, né, que o nosso foco foi o drone monitoramento, então a nossa metodologia foi adaptada para isso, a gente ia atrás das baleias, não eram as baleias que tinham que passar pelo Morro do Farol, né, e a gente pode ver que elas se tocam, né, elas acabam socializando, e vai entrar mais uma, eu estou dando spoiler já, então é algo... É incrível, assim, realmente é um privilégio. E ver esses filhotinhos, às vezes eu me sinto, assim, uma boba, né? Porque a gente fica vibrando ao ver esses vídeos, e em campo também, né? A gente consegue ver muito. Eu aconselho a vocês, né, pegar um período ali de setembro ali, outubro, vão para a praia, botem seu guarda-sol lá, principalmente em Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul é muito fácil de observar a baleia franca, mas lá em Santa Catarina, a faixa de areia, né, ela não é mais alta, mas ela tem uma declividade mais bruta, né, e mais próxima, assim, parece, da faixa de areia ali. Então as baleias parecem que ficam mais próximas ainda, porque 5 metros é ali, né, então a gente consegue ter uma visibilidade da praia incrível. Inclusive, a gente consegue escutar coisas, assim, é muito legal. Eu nunca tinha escutado o borrifo, né, o barulho do borrifo, assim. E lá eu ouvi esse barulho, nós três, né, esse ano a gente ficou assim, é a respiração, né, a gente começou a observar isso. Muito incrível, né? Sabe quando tu assopra cano, né? Acho que vocês crianças, eu também já fiz, assopra cano, é aquele mesmo barulho. Mas experienciem isso, porque não vai ter cano na vida que vai suprir essa experiência. Aqui é um outro vídeo, é Cine Baleia, eu falei, que é incrível. Além da interação intraespecífica, tem interações interespecíficas, né? E ali surge um terceiro indivíduo, que não é uma baleia, obviamente, né? É um lobinho, um lobo marinho, que vai estar ali na volta, né? Desse grupo, dessa mãe com filhote. Vou botar aqui de novo. Isso também já é... Ai, travou? Ai, gente. Alguém me escuta? Tô te ouvindo. Só o vídeo deu uma travadinha. Ah, beleza, é que eu perdi. Agora já voltou. Que eu tinha caído. Beleza. É descrito, né, algumas interações na literatura, principalmente com gaivotas, né? Com lobinho também já é descrito e tal, mas visualizar isso, né, é oportunidade para poucos. E além dos dados, né, que a gente vai extrair desses vídeos que a gente está filmando em campo, o projeto também conta com a fotoidentificação dos indivíduos que são filmados. Isso vai auxiliar no meu trabalho também, porque eu quero fazer um acompanhamento, né, dos filhotes e da mãe, do início ao final da temporada. Então, eu vou saber que nesse vídeo eu te vi, né? E isso acontece como? Lá, aquelas calosidades que eu falei lá no início, é uma característica real, oficial da baleia franca. Isso identifica a nível de indivíduo ela. Aqui na foto eu tenho uma aba, né, do nosso catálogo, onde tem fotos, obviamente, a gente registra os dias de avistagem, o local, o equipamento que a gente usou e o número do vídeo. Tem um número oficial aqui do catálogo, mas tem esse nome fofo aqui do lado, que a gente acaba olhando assim para as calosidades e dizendo, bah, isso lembra isso.
Porque daí em campo, se a gente reavistar, o que é muito comum, né, reavistar as baleias, a gente sabe dizer, ah, não, essa já está catalogada, não, essa não está. E essa, só para vocês não ficarem tão curiosos, né, se é que assim estão, é a Bad Boy 2, só 2 porque tem a 2.2, e essa aqui, tá vendo essas ilhas rostrais aqui, ó, eu vou tirar o mouse, né? Ela não lembra um rostinho? E vocês lembram da Bad Boy, daquela marca que até tinha um short ridículo, né? Com 2 olhos na bunda? Então, é referente a isso, é a Bad Boy 2. O nosso catálogo, ele já conta com 56 baleias, o que é uma grande felicidade pra gente, né? Destas, então, 45 são registradas neste ano, e inclui, né, os registros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 10 baleias no ano passado, a gente trabalhava em ponto fixo, né? Então, tiveram alguns dias que o drone também sobrevoou. E em 2019, um registro oportuno, né, com drone, de uma baleia, que é a torrica. Ao todo, nós conseguimos gravar em 2020 13 horas de vídeo, e esse ano 61 horas e 57 minutos. É muita coisa, assim, é muito registro, tem muita coisa legal que a gente conseguiu ver, tem interação com tartaruga, pinguim, né, boto, tem uns botos muito atrevidos, assim, é muito legal. E tem muita hora para fazer, né? Agora, a gente já encerrou o campo desse ano, então é suar a camisa para pôr material em dia, para a gente, né, processar esses dados, porque o trabalho vai ser árduo. Né? No meu caso, eu tenho que olhar vídeo por vídeo várias vezes para contar as respirações, marcar as respirações, marcar o tempo de mergulho, enfim. Já abro o convite para se alguém quiser se voluntariar e me ajudar. Não tô brincando, mas é verdade. E aqui, rapidamente, sobre o uso do drone em geral, né? É uma ferramenta que tem muitos benefícios, mas também traz diversos desafios, como muita coisa, né? E eu listo aqui alguns deles como benefício, né? Ele consegue adquirir muitos dados, né? A gente tem 61 horas de vídeo e são dados de qualidade, né? E assim, o drone ele possibilitou muita coisa, né? Por exemplo, para estudos com cetáceos, né, que passam grande parte da vida deles submersos, o drone não precisa esperar que o golfinho, né, a baleia, mostre um pouco do dorso para a gente registrar, né, como é feito em ponto fixo ou de barco. A gente consegue saber que ela está ali, mesmo sem estar com o dorso para cima, com a nadadeira exposta, porque a gente está tendo uma visão aérea, na vertical. Se, obviamente, a turbidez da água, né, ajuda, a gente consegue ver ela fazendo firulas, né, embaixo, assim. Conseguimos registrar também um comportamento que se associa à amamentação, né, até a gente conseguiu registrar o que a gente acha que é defecação de um filhote, então é realmente muito bacana. Além disso, possibilidades inúmeras, né, de pesquisas menos invasivas e também redução de custo. Com certeza o Dani sabe melhor do que eu sobre custos, né, com helicóptero, avião, com barco. Então essas diárias têm um custo. Obviamente que com drone tu também vai ter que investir, é um material caro, né? Mas ele tem um custo-benefício, né? A longo prazo, tu vai já, enfim, né, fazer várias pesquisas com uma única ferramenta. Além disso, redução dos riscos humanos também, claro que há riscos, mas a gente pode sobrevoar decolando da terra, né? Então, tu vai estar ali, na praia, né? Um pouco mais em segurança do que tu estaria num barco ou num avião. E quanto aos desafios, ampla aquisição de dados, muito espaço de armazenamento, né? Então, tem que se pensar nisso, onde tu vai armazenar. No nosso caso, eu opto por filmar em uma qualidade maior de 4K, então ocupa muito espaço. Tudo isso porque tem a ver com a minha pesquisa, né? Eu quero maior qualidade para conseguir observar o orifício respiratório dos animais, porque o drone, uma das vantagens também é essa, né? A respiração, que é o meu caso que eu vou trabalhar. Eu não preciso lá de ponto fixo só observar o borrifo, né? Até porque
com as imagens que a gente tem, a literatura traz também, muitas vezes quando o bicho ele sobe a superfície, ele abre o orifício respiratório, ele respira, faz troca gasosa, mas não se há a presença de borrifo. Então, com o drone eu vou ter a certeza disso, e por isso a qualidade, né, da imagem. Também tem um extenso processamento de dados, né? A gente trabalha em campo, que é ótimo, que está ali na beira da praia, que tem seus desafios também estar lá na beira da praia, mas também em escritório, na frente do computador, tem muita coisa a fazer. Infelizmente, tem limitações de uso, limitações de bateria também, que é a nossa principal, esses 2 pontos, né? O que limita muito nossa pesquisa, porque com chuva, com neblina, a gente não pode fazer uso do equipamento, né? Ventos muito fortes também não, porque o drone não vai sobrevoar. Às vezes ele reclama, né? Ou vai dar sinal de vento muito forte, enfim, não vai ser um voo muito bacana. Pode também ter falhas no equipamento, né? Uma máquina, então, se ele cair ao mar, no mar, por exemplo, já era, porque o cartão de memória que está filmando e gravando tudo que a gente está vendo está dentro da aeronave, né? Então, e também é necessário ainda esclarecer, de fato, os níveis de efeito que o drone tem sobre a fauna, né? Ela escuta, os animais estão escutando o drone, os animais estão vendo, já tem pesquisas sendo realizadas, né? Mas ainda assim, falta esclarecer para diversas espécies, né? Tem alguns protocolos utilizados e também com base no que já foi dito, a gente vem se adaptando, mas é necessário. E aqui eu quero só ir finalizando já, né, dizendo que é uma frase, né, não desistam, se adaptem, porque isso foi a minha realidade, assim, eu jamais diria, né, lá quando eu acabei falando, né, desistindo ali da Biomar, que hoje eu estaria aqui conversando com vocês, né, contando um pouco dessa minha experiência, que eu estaria trabalhando com baleia, que era algo que eu queria muito. Eu entrei na Fevale e falei, pronto, né? Eu tô no meio de Novo Hamburgo, não tem mar nenhum, baleia alguma. O que eu vou fazer? Não tinha áreas também para estudo. E os colegas, principalmente com a Larissa, né, e com o coordenador do meu curso, que foram excelentes, assim, algo muito próximo e que me inspirou, sabe? E hoje eu também sou inspirada por várias pessoas, o Dani é um deles, né, o Ivonique, a Tícia é uma delas. Hoje eu estou realmente num lugar onde eu sou muito feliz, né, fazendo algo que o sorriso da primeira foto acho que ilustra isso. Então, assim, vai ter muito contratempo, né, não seria a vida se não fosse, mas, assim, não desistam e se adaptem, porque vale a pena. E nos acompanhem nas redes sociais, @faroldas-baleias, esse projeto maravilhoso. Sou fã de carteirinha, não é porque eu faço parte. E, assim, o projeto, né, ele acaba popularizando a ciência e também as baleias, né? Porque há pouco tempo atrás, talvez, tu sim, né? Talvez nossos pares aqui soubessem que tem baleia aqui, né? Passando bem pertinho, mas muita gente não sabe. Então, assim, tem baleia aqui, né? Tem um potencial turístico também, a nossa região, que ninguém explora, ninguém conhece. Claro que o turismo tem, enfim, né? Isso é um assunto para outra hora. Mas as baleias estão aí, fortaleçam o nosso trabalho, né? Através das redes sociais. Infelizmente, agora está sendo complicado de trocar, né? Presencialmente. Então, acompanhem lá, vai ser muito bem-vindo. A gente gosta desse calor humano, mesmo pelas redes sociais. Acompanhem também o GEMARS, né, pelo Instagram. Lá vocês vão saber não só do Projeto Farol das Baleias, mas das outras linhas de pesquisa que eles trabalham, que são muitas, né? E é muito interessante e sempre tem oportunidades. E é isso, gente. Nem sei, não contabilizei o tempo, mas eu encerro parabenizando ao GEMARS, agradecendo por me receber de portas abertas, por me mostrar um universo de possibilidades, né, por me acolher e ter permitido que eu também construa, né, um pouquinho
da minha história dentro e fazer parte da história também do GEMARS, quanto pesquisadora. Desejo que a ONG, os diversos projetos que eles têm, tenham vida longa, né, que resistam, né, já estão resistindo há 30 anos fazendo ciência num Brasil como o que estamos vivendo, né, então, assim, parabéns, é uma honra fazer parte, e obrigada pela atenção de todos, fico muito feliz, né, de ter conhecidos e amigos aqui, e também os que não conheço, obviamente, né, obrigada por se interessarem, se inscreverem, não só pela minha palestra, mas pela experiência, né, das palestras dos 30 anos do GEMARS. Deixo o meu contato aí também, se vocês quiserem trocar figurinha, literatura, né, alguma dúvida. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Jéssica, Eu por essa apresentação linda. Muito obrigada. Ai, as baleias, elas não falham, gente. Elas encantam mesmo, é lindo. Lindo demais. A gente vai passar para o nosso momento de perguntas agora. Tiveram algumas perguntinhas, tanto para a Jéssica quanto para o Daniel, nos comentários. Eu anotei elas aqui. Isso, muito bem lembrado. A Jaqueline mandou ali nos comentários, ali no nosso chat, o formulário de presença. Quem tiver interesse em receber o certificado depois dessa atividade, por favor, preencha o formulário. E eu acho que a gente vai alternando, né, as perguntas. Que aí a gente começa com a primeira aqui, pro Daniel, que é uma pergunta do Ivanik. Ele pergunta se a sua taxa de detecção aumentou ao longo dos 14 monitoramentos. Sim, aumentou de um jeito extraordinário, na verdade. Muito. Eu não vou ter os valores agora, mas a experiência, isso, e não só a taxa de detecção, sabe? Eu dou um spoiler já, assim, a gente tem dois monitoramentos aéreos para a mesma área, né, que é uma área grande, uma população de toninhas que vive entre Florianópolis e Ubatuba, Ilha Grande, vai. Em 2009, a gente voou lá uma vez. Era a segunda vez que eu tinha voado recém, estava organizando, eu tinha visto 2 toninhas na minha vida, vivas. E, bom, a equipe toda, né? Pouca experiência, voar para a toninha era uma novidade. E agora, depois em 2020, a gente fez de novo, né? Depois de várias campanhas, a mesma área, né? Então, uma espécie que está sendo explorada não está, ela está sendo capturada, né? E a estimativa deu muito maior, na verdade, né? A gente perdia muito animais. Mas não só por não enxergar, essa é a questão, por planejar mal, por voar em mares que se achava que podia ver toninha e não podia. Certo? Esse conhecimento de botar uma régua lá em cima, né, ou lá embaixo, depende, de dizer, não, com o Mar 3, que é um Beaufort 3, né, que está começando a ter um caminho, não se voa, a gente tem que ter um desenho diferente. Por exemplo, os desenhos não eram os melhores também, pelo que a gente sabia na época, né? A gente estava voando para áreas que não se tinha toninha e a gente não sabia. Mas é normal, quando não se conhece completamente a distribuição de uma espécie, tu ampliar um pouco para ver até onde ela vai, né? Enfim, outra coisa, verba, fundos, né? Era tudo aqui assim, muito, muito apertado. Então, o que se tinha que fazer? Tinha que se voar. Não dá para ficar em hotel, certo? Esperando, não dá, tem que voar e tem que voar com as linhas bem espaçadas. Porque quanto mais juntinhas as linhas, mais dinheiro, né? Mais combustível. Então, uma série de questões. A taxa de detecção com certeza aumentou para todo mundo, mas também o planejamento, a logística, o desenho, tudo melhorou, sabe? Então, agora está numa época assim, bem confiante dos resultados, na verdade. Muito legal.
A gente tem uma pergunta aqui, na verdade, que é da Ecosulturismo, então não sei exatamente o nome de quem perguntou, mas perguntou para Jéssica quais espécies de aves atacam o drone, principalmente na área de vocês. E foi seguido por um comentário da Bárbara, dizendo que o Phantom, que é um dos drones utilizados, ele tem muitos relatos de ataques por aves, e acredita-se que seja pela cor branca ou reflexo da luz. E que envelopar o drone com outra cor ou usar o modelo Obsidian, que é da cor preta, diminui muito os ataques. E no caso do envelopamento da mesma aeronave, só é necessário um novo cadastro no CISANT. Então, respondendo a primeira pergunta, tanto em Santa Catarina quanto aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve ataque. De gaivota, não, assim, é curioso. Mas de gavião chimango a gente teve. As andorinhas são loucas, igual os pirupiros. Assim, o pirupiro é muito curioso que tem bastante no Rio Grande do Sul, né, nesse período que a gente está mostrando. E tanto em locais assim que a gente está indo só para fazer treinamento, por exemplo, eles atacam muito, muito mesmo. Assim, eles vêm em direção e é perigoso para eles, óbvio, né? A gente não quer machucar e também é perigoso para o equipamento. Então, gavião chimango, andorinha, pirupiro, gaivota, eventualmente, esse ano a gente não teve ataque delas. Mas, assim, rapidamente de cabeça, o que eu posso lembrar é isso. E com relação à colocação ali do drone, realmente, eu acredito que a cor, ela é real isso, mas a gente sobrevoando com o drone Mavic, né, que ele é escurinho, assim, ele é prateado, claro que ele não é preto, né, mas também, principalmente no pouso e na decolagem, a gente teve ataque. Andorinha louca. Então, realmente é algo que pode mascarar, né, mas eu acho que quando a gente está na faixa de areia ali, é a questão do barulho, enfim, não sei dizer exatamente o que é, mas acontece. Interessante, né? Esses ataques. É interessante, mas é horrível passar por isso. Eu imagino. Dá um medo, assim, principalmente quando a gente tá voltando, né? Porque eu vi que... Eu posso pegar um gancho de uma outra pergunta aqui que eu vi? Claro. Né, do quanto tempo, quanto tempo vocês ficam gravando, né, com o drone gravando cada baleia, se vocês usam algum padrão. Na verdade, o que vai definir é a autonomia da bateria, né? Os equipamentos que a gente usa, eles duram em média 25 minutos, 30 de bateria, mas obviamente a gente tem que considerar, né, as condições climáticas, principalmente o vento, que vão interferir no consumo da bateria, também a distância que o nosso home point está das baleias, né? Então, para voltar, né, como eu estava falando, a gente vem com um tempo de bateria seguro para pousar. Só que daí quando acontece, a gente, né, fica um tempinho a mais ali e fala, não, vou ir com menos bateria porque eu sei que eu chego. Daí a gente está chegando na faixa de areia e vem uma ave, assim, a gente fica totalmente descontrolado, assim, gera muito nervosismo, né? Porque daí a gente tem que cuidar o drone para baixar em tempo e com segurança. Não quer machucar a ave, mas se ela, assim, se ele né, ter contato, alguém vai sair ferido. Então, assim, é bem relativo. Mas o tempo que a gente sobrevoa, os vídeos têm dado de 15 a 20 minutos se tudo ocorrer muito bem. Muito legal. Uma próxima pergunta para o Daniel, da Bruna Marconato, você pode comentar um pouco sobre as áreas de hiato? Há algum padrão ou relação oceanográfica para que essas áreas não tenham registros significativos de toninhas? Áreas de hiato? Isso. Hiato. Eu posso comentar, mas eu não tenho certeza sobre uma resposta definitiva, assim. O que elas têm em comum? Elas têm em comum águas muito profundas, muito próximas da costa. Tá. Então, isso elas têm em comum. Tanto em Vitória, tanto a área que vai de Guarapari, Vitória, ali, esse é um hiato, né? Essa é uma área que não tem toninha. Tá? A toninha ocorre ao norte de Vitória, a 50 quilômetros ao norte de Vitória, começa a ter aquela população isolada. Então, a capital de Vitória, aquele porto, né, se você olhar o mapa, as linhas de profundidade estão chegando próximas à costa. Tá?
O hábitat está sendo estrangulado, certo? Está tendo menos hábitat para a toninha. A outra zona de ausência de toninha, que é a cidade do Rio de Janeiro, até Angra dos Reis, até Cabo Frio. Então, de Angra dos Reis passa pela capital carioca e até aquela voltinha onde o Brasil tem uma curvinha, né, Cabo Frio. De novo, a costa é oprimida ali, né, a linha de profundidade. Ou seja, tem menos hábitat para a toninha. Isso é algo em comum. A água... As hipóteses são variadas, sabe? Tem dois artigos que falam bastante sobre isso, levantam bastante água fria, enfim, ressurgência, ok. Mas o fato é que elas estiveram lá já, certo? Ou elas passaram por lá e migraram, ou elas foram extintas naquela região. Né? Qual foi o processo evolutivo, não sabe ainda, qual é o mais provável. Mas passaram por lá, tiveram lá porque existem tonias e regência. Então, né, obviamente, tiveram que ter um hábito intermediário. Cabo Frio, para mim, é mais fácil de entender a ausência de toninhas ali, sabe? Pela água, pela ressurgência. Mas eu não estou convencido, eu não sei se essa é a melhor resposta. Porque, na verdade, a toninha sempre foi dita que era um animal de águas turvas, enfim, associada a rios. Quem é associado a rio é sotalha, sabe? É o boto cinza. A toninha tem uma heterogeneidade muito grande de hábitat. Muito grande. No Rio Grande do Sul tem toninha a 80 quilômetros da costa. 80. É muito longe. Em Ubatuba, as toninhas ficam em águas claras, grudadas na pedra. Em Regência, elas ficam na boca de um rio caudaloso. Não existe, sabe? Em São Paulo, elas são associadas a ilhas mesmo. Tem ilha, tem toninha em volta. Às vezes. Então, é um pouco mais complexo, eu acho que a gente entende ainda, mas de comum tem isso, sabe? Tem menos hábitos para elas. Porque ela é um bicho, né, que até os 20, 30 metros. Então, são regiões também que eu vou te falar, são regiões alteradas, bem alteradas. Né? Vitória ali tem porto, Toninha não chega perto de porto nenhum. A gente já viu isso em São Sebastião, Rio de Janeiro, Paranaguá ainda tem alguma coisa, mas pode ser, não sei, especulação para mim, eu acho. Enfim, falei dos principais. Os artigos falam isso. Os artigos falam profundidade, falam produtividade, falam em temperatura. Mas o fato é que... Sim. Obrigada. Alguém ainda tem que fazer um mestrado sobre isso. É uma boa pedida. Olha o que eu falei, oportunidade. Eu não estou convencido, né? A gente tem para a Jéssica uma outra pergunta, que é da Alice e do Thomas, que é: qual a sua taxa de gravação de baleia em relação ao esforço amostral? Então, né, eu vou falar assim, bruto, né, de forma bruta, né, dias de projeto. Nós tivemos esse ano 97 dias de projeto. 66 desses dias todos de projeto, nós conseguimos sair a campo, né, os outros dias em função principalmente de condições climáticas, né, nós não fomos a campo. E desses 66 dias, 49 dias, nós filmamos animais durante muito tempo, né? Então, teve um esforço bem grande, né? Esse ano a gente conseguiu fazer 97 dias e 49 coletados, com imagens coletadas. É 49 de quanto, então? De 60 aí? De 66. Só fazer aqui. Deixa eu ver. Bom, aí aqui a gente tem uma última pergunta escrita aqui nos comentários para o Daniel, que é da Elise, perguntando se vocês não ficam enjoados voando. Eu não fico. Eu fico enjoado no embarco, direto, até hoje. Mas eu não fico. Eu fico voando não, porque voando em linha reta, né? Mas quando começa a circular,
Isso me dá uma mal-estar, aquela coisa de que nem um brinquedo mesmo, né? Mas com uma força G maior. Mas tem gente que vomita, assim. Mas geralmente não volta, eu acho. Não tem gente que vomita, me lembrei. Tem gente que vomita, toma um remedinho. Mas ainda que não dá muito enjoo, não sei. A Júlia tá aí, eu vi, a Júlia pode falar melhor que eu acho. Mas barco enjoo até hoje, cara. Desde o primeiro dia que eu botei um barco até daqui uma semana eu vou embarcar aqui, eu tenho certeza. Não tem por que fazer. Jéssica tá com a mão levantada. Eu queria fazer uma perguntinha rápida para o Dani. Na verdade, eu nunca te perguntei isso, Dani. Vocês vão em 4, né? Tu falou 4 observadores no avião. E daí vocês observam e gravam simultaneamente ou vocês se revezam? E se vocês fazem isso simultaneamente? Não, é simultaneamente, a gente não se ouve. É simultaneamente, tá todo mundo... mas daí e não corre o risco de duplicar o animal? Como é que funciona isso? Sim, o da frente e de trás, sim. Na verdade, é interessante até isso, porque é um reavistamento, né? Então, a gente usa para entender... dá para usar a marcação e recaptura, né? Entender a taxa de perda. Por exemplo, tem a pessoa que está atrás de mim tem quase a mesma visão que eu. É um pouquinho diferente de janela. Então, dá para calcular o quanto uma pessoa viu um bicho e a outra não viu. A taxa de perda, né? Geralmente está em torno de 80%, ali uma média de 80% as pessoas de combinação, menos de 20% de perda. Mas é interessante isso, porque dá para saber, porque deixa eu explicar melhor, com gravador digital, ele grava o segundo que tu viu. Então, tu tem o mesmo tempo, então, tu vai ter que pegar a tua planilha de dados e ver, olha, tive uma avistagem às 9 horas, 40 minutos, 51 segundos. O cara de trás também. 3 toninhas, também, 3 toninhas. Agora vamos ver o ângulo, né? Esse ângulo, assim, se ela está perto do avião ou longe. Mas então é o mesmo bicho. Então é assim que se faz a combinação, né? Não, são bichos diferentes, ó, ele viu, porque a gente perde, né? Mesmo com mar maravilhoso, sem reflexo, às vezes está olhando para o lado, para o outro área do mar, na hora que o bicho saiu lá. Depende da busca também, um pouco até da fadiga, né? A gente não voa mais que 2 horas por causa disso. Mas fica muito cansativo. Digo 2 horas procurando, né? Procurando o bicho. A pessoa fica cansada, começa a desconcentrar, enfim. Mas sim, a gente perde, né? A gente perde não só os bichos que estão embaixo d'água, mas os que estão em cima também. E por isso os de trás é uma boa correção. Agora, a princípio, acabaram os comentários do chat. Se alguém quiser ligar o microfone, fazer alguma pergunta, algum comentário. Maravilha. Mas daqui um pouco mais, um pouco mais não, mas eu não duvido que dá. Eu espero até que em 10, 15 anos, um pouco mais, né, já existem drones gigantes, né, com autonomia de horas, enfim, mais militares, comerciais, mais, enfim, milionários. Eu imagino que o futuro seja o avião ser aposentado, viu, para o monitoramento aéreo. Depois de mim. Mas eu acho que sim, sabe? Automatização, acho pouco provável que dure para sempre essa contagem humana ali. Oi, amigo, só passando para dar beijo para vocês. Um beijo, bom trabalho, parabéns pelos 30 anos. Valeu, querido. Eu perguntei, eu queria saber se ia ter festa, sabe que o meu negócio aí tende muito para esse lado, né? Não vai rolar? É pandemia, né? Não, mas a gente mantém uma distância e usa máscara.
Uns 31, certo? Boa. Um Boa. beijo, querido. Bom trabalho para vocês. Beijão. Beijo, Lari. Beijo, Marcinho. Bom, a gente está chegando aqui no final, então. Se vocês quiserem fazer algum último comentário, uma última consideração, depois a gente já vai para o nosso encerramento. Acho que é isso. Acho que é isso. Para mim foi ótimo. Eu também não tenho nenhuma colocação, só dizer, realmente agradecer, né? Novamente agradecer a vocês todos que estão aqui, ao Dani, a você, Fernanda, né? E, como eu falei no início, né, foi a minha primeira palestra, então realmente é um marco na minha vida, né? Então, muito obrigada, de coração. Friozinho na barriga nunca sai, viu? Gente, sério, Dani? Eu pensei que ia melhorar. Coisa boa a gente poder fazer parte disso. Muito, muito obrigada a você de novo. Obrigada a todo mundo que compareceu. Depois, essa nossa gravação vai estar no YouTube do PET. E também, para quem quiser o certificado novamente, não esqueçam de preencher o nosso formulário. Está nos comentários. Muito, muito obrigada pela presença de todo mundo. Novamente. Valeu, muito legal. Obrigadão. Boa noite, gente. Bom descanso a todos. Boa noite. A gente vai parar nossa gravação agora.